Olá a todos. Novamente agradecer a tantas pessoas que têm feito comentários e muitos deles por demais gentis. Agradeço bastante a participação, a força. Vou tentar então aqui hoje responder alguns comentários, algumas críticas e ataques também. E no mais, gente, por favor, continue dando força aí. Precisamos dessa força. E então é tanta questão. Primeiro que quem não viu, sugiro que assista. Eu dei duas lives, fiz duas lives com o André de Pierre, o editor da revista Enigmas, o editor também do meu livro As Raízes Hebraicas da Terra do Sol Nascente. Eu fiz essas lives semana passada, domingo e depois logo na terça-feira. Vocês podem encontrar essas lives no canal do André, que está na descrição. E eu falei sobre os acobertamentos da NASA, do lado oculto também, muitas questões em relação às missões Apollo, fiz muitos questionamentos. E foram duas lives de mais de 3 horas. No total foram 7 horas praticamente de falando do assunto. E mesmo assim não deu para falar praticamente nada, né? Teria que ficar ainda muito tempo falando. Espero que um dia meu livro a respeito seja lançado. Foi a propósito de um livro que eu terminei de escrever sobre o lado oculto da NASA e havia mandado para o André e o André resolveu já falar sobre o tema. Mas espero que um dia o meu livro saia. O meu livro tem muito mais detalhes, aprofundamentos, tem citações, bibliografias e toda uma argumentação muito mais sólida, né, do que aquilo que a gente possa fazer simplesmente falando. Então, sugiro que vocês assistam essas duas lives e gostaria de ter falado muito mais ali, tá? Eu sei que muita gente ficou chocada com muitos questionamentos. Não, por favor, gente, não há necessidade de ficar chocado. É simplesmente muito do que se fala também é premido por hoje você não poder se exprimir. Muito é premido por isso e às vezes a gente brinca um pouco também. É necessário brincar e até às vezes lançar certos questionamentos até em tom de ironia, até em tom até como uma espécie de indireta, né? Porque nós estamos tolhidos, não podemos nos exprimir como gostaríamos. Então, muitas vezes apelamos para certos jargões, certas terminologias, e algumas pessoas ficam chocadas e não compreendem o motivo. Então, fiquem sabendo que é por isso e também fiquem avisados que continuamos infelizmente, sobre essa égide do silêncio, né? Hoje, como já falei, continuarei falando, né? Estamos no mundo Pegue aquelas revistas da seleções, da Reader's Digest, mais ou menos isso, da Reader's Digest. Só se permite o mundo das seleções, né? Teria que ser tudo naquele estilo, né? Então, ou se não, relembrando o velho humor do Wilber, não sei se vocês lembram do Wilber, é o mundo de Wilber, né? Ou é o mundo de Walt Disney também, pode ser também, né? É tudo muito pueril, né? Podemos falar. Então, pessoal, não precisa ficar chocados com o que eu falei, com muitas das questões. Sei que eu levantei até algumas ali, um tanto quanto até mesmo infantis. Estou meio. Não precisaria nem ter levantado umas questões por demais óbvias, mas é aquilo, não? A gente fica meio que limitado, então apela. Mas eu sei que muitos de vocês compreendem. Eu sinto que muitos de vocês compreendem perfeitamente. Nos comentários eu tenho notado. Eu não gostaria de citar o nome de todos, como eu falei antes, né? Puxa, eu tenho um profundo agradecimento por todos. Vocês veem que eu procuro responder a todos.
eu tenho realmente uma gratidão, uma dívida de gratidão, né? E assim, é um estímulo para mim, né? É um estímulo para continuar, porque muitas vezes você se sente, até eu digo isso, a gente se sente bastante, sabe, desgostoso, desanimado até. Muitas vezes vocês nos levam à frente. Então eu agradeço a todos. Gostei de citar todos, não vou citar, né, porque posso deixar de citar alguém, como eu falei, e deixar algumas magoadas, né? Então, mas fica aqui meu agradecimento. Então, muitas pessoas comentaram muito a respeito de muitos assuntos que eu falei. E por onde é que eu começo? Vamos lá. Então, os últimos vídeos que eu fiz, né, ficaram. Eu sei que é um tema muito pesado, por isso eu até vou dar aqui uma pausa, porque é realmente pesado. Eu reconheço isso. Você falar muito de ocultismo, dessa influência maléfica, para muitas pessoas realmente é chocante e é pesadíssimo o assunto. Então eu vou dar um tempo, mas eu notei que também, nesse quesito, muitas pessoas simplesmente assim nem sequer aceitam que se fale a respeito, né? Consideram a CINT uma verdadeira heresia científica, chamemos. Você falar disso, tocar nesses assuntos, seria melhor, como muitas me sugeriram, ficar só falando né, só falando do que é aceito cientificamente, do que é o senso comum, né? E seria de bom grado, então, que eu me calasse a respeito e, né, voltasse a falar só de fenômeno OVNI, aparições convencionais, casos desses que já pululam e são relatados, e sabe, vocês estão certos, vou passar a fazer isso, né? Espero que nos próximos vídeos eu crie aí um entusiasmo para mim falar. Eu estou querendo também já há muito tempo falar de muitos casos, né, que eu pesquisei, principalmente dos que eu pesquisei, e fica mais leve, né, gente? É muito pesado. Muita gente, por exemplo, me questionou demais a respeito, e algumas até de maneira virulenta, né? Me cutucaram, né, algumas geralmente usam aquele recurso de, se não te atacarem diretamente, fazem certo, jogam para você certas insinuações, maliciosamente procuram te sugerir isso ou aquilo, então tudo bem, mas tudo bem, eu compreendo, né? As pessoas são assim mesmo, então eu compreendo, não tem problema nenhum não. É, mas olha, só lembro que, certo, só lembro que aquilo que no passado era considerado ciência, hoje era considerado magia, hoje é chamado de ciência, mudou apenas os nomes. Ciência e magia têm os mesmos objetivos, ambos colimam entender as leis da natureza e controlá-las. Eu falei nessas lives, falei muito, repisei muito que se esse pessoal todo que se diz tão científico, se realmente fosse mesmo puramente científico, eles não usariam tantos símbolos ocultos, ocultistas, não se valeriam de tanta magia, de tanta cabala, de tanta gematria, não, de tantas inserções, tantos rituais, tantos cultualismos, não, que eles fazem, não se valeriam de tantos nomes tirados da mitologia egípcia, pela qual eles têm uma predileção assim. Só pensam nisso, eles só pensam naquilo, sabe? É um negócio assim impressionante. Então, a primeira observação é esta. E é claro que pretendo voltar no assunto, é muito vasto, né? Muito vasto. E pretendo voltar ao assunto e deixei até no meu blog para quem quiser ler. Eu pretendo também falar a respeito deles mais para frente, só deles, que são os três grandes ocultistas de todos os tempos, que talvez os que mais influenciaram a nossa cultura e cujos
cujos ideais foram completamente adotados e estão sendo adotados, mesmo que inconscientemente pela pessoa. Eu me refiro aí ao mago ocultista britânico John Dee, que foi o mago da Rainha Elizabeth I. O John Dee, para vocês terem uma ideia, ele foi o que criou o termo Império Britânico. Foi ele que praticamente também foi um dos criadores da ciência moderna. Foi ele que criou praticamente o que a gente chama hoje de mundo moderno. Tudo saiu da cabeça do John Dee. Da cabeça provavelmente não, porque ele foi, na verdade, ele foi tudo, quase tudo, foi passado para ele por meio de espíritos que ele chamava de anjos de Enoch, Angels of Enochian, que não preciso nem falar o que eram, na verdade, esses anjos, né? Não eram propriamente anjos cristãos, e ele fazia rituais pesadíssimos, foi um dos primeiros ocultistas a abrir portais. Ele abriu portais junto com o companheiro dele, o outro feiticeiro chamado Edward Kelly. Eles foram assim a primeira dupla, né? Uma dupla que antecipou a dupla Aleister Crowley e Jack Parsons, né? Ou Jack Parsons e Hubbard. E, aliás, o Crowley e o Parsons, eles nada mais fizeram do que fazer um reload do que o John Dee já havia feito, né? Inclusive os rituais Babylon, esse negócio de abrir portais, usar grimórios para contatar seres de outras dimensões. Começou com o John Dee. Também todas as ideias megalomaníacas de inauguração de uma nova era. Também o John Dee nada mais fez do que inaugurar uma nova era dominada pelo Império Britânico que durou 400 anos. Né? E o Crowley e o Parsons inauguraram uma nova era, que é essa que nós estamos agora. É a Era de Horus, que eles chamaram. Né? Então, fizeram os mesmos rituais, tentaram também criar um homúnculo, adorava a deusa Babylon, igualzinho o John Dee. Né? Só para falar mais um pouco do John Dee rapidamente, o John Dee, ele, para vocês terem uma ideia, ele era espião da Rainha Elizabeth. Foi ele que criou o código 007, ele assinava as cartas dele com as informações que ele levava para a Rainha Elizabeth. Ele contava com uma rede enorme de espiões por toda a Inglaterra e por todo o mundo que trabalhavam para ele. E até porque ele foi um dos que também praticamente lançaram as grandes navegações inglesas. Né? O John Dee era cartógrafo e ele desenhava mapas. Ele havia estudado com o grande geógrafo Mercator, não sei se você lembra do Mercator, que fez os primeiros mapas, né, chamados até hoje, nas escolas, até hoje se adota os mapas de Mercator, das projeções de Mercator. Aquelas mapas que são um pouco tendenciosas, né? Um pouco tendenciosas porque mostram, por exemplo, a América do Norte, a Europa, muito maiores do que a África e a América do Sul, que é bem pequenininhos embaixo, né? São mapas um tanto ideológicos. Mas o John Dee estudou com o Mercator e ele se tornou cartógrafo, e muitos dos mapas que a Inglaterra utilizou para colonizar o Novo Mundo, nas disputas com a Espanha e Portugal, foram feitos pelo John Dee. Né? Mapas também assim que ninguém sabe como é que ele pôde ter conhecimento. Não eram mapas assim que chegavam ao nível do Piri Reis, por exemplo, mas mostravam terras desconhecidas também e tal. Né? Então o John Dee, ele fez tudo isso, um cara extraordinário, um gênio, né? Mas ele obteve muito desses conhecimentos também por meios ilícitos, por meios de rituais. Ele passou décadas em contatação com espíritos, com esses anjos de Enoch, escreveu muitos e muitos tratados ocultistas ensinando até a contatar esses seres, e tá tudo aí, né? Para vocês, os livros do John Dee povoam muitas bibliotecas de muitos cientistas, muitos bilionários andam por aí, sabe? Esses milionários adoram livros ocultistas, as bibliotecas estão cheias desses livros, a própria NASA tem os livros do John Dee. Né? Então, e o John Dee que fez tudo isso, né? Fez tudo isso. Se vocês quiserem saber mais, é só entrar no meu blog, que está ali. Escrevi uma matéria enorme sobre o John Dee. Também tem lá uma matéria enorme sobre o Aleister Crowley e o Jack Parsons, certo? Só que eu não vou falar ainda já desses. Eu preciso fazer programas especiais só falando deles, de cada um deles. Eu não vou falar porque é muito pesado, né, gente? Eu vou pular, vou ser hoje um pouco mais leve, né?
pouco mais soft aí, porque as pessoas não aguentam. É muita irradiação oculta, não? Então vamos deixar para... Vamos postergar, né? Então algumas pessoas me perguntaram também sobre... antes de falar nisso, né? Eu já notei que as pessoas têm a tendência de pegar, assim, às vezes umas frases soltas que eu falo. Às vezes eu falo até de brincadeira, então meio jocoso. As pessoas pegam tudo seriamente, né? As pessoas pegam certas frases, palavras que eu falo e não compreendem direito, tiram do contexto e é típico, né? É típico tirar do contexto, de fazer isso com todo mundo, né? Até mesmo com técnicos de futebol, faz com todo mundo. Então tiram do contexto e falam, você disse aquilo outro, nossa, que absurdo, nossa, que escândalo, nossa senhora. Então eu já digo, não façam isso, né? Não tire as minhas palavras do contexto, também não pegue muito do que eu falo, você não tome tão a sério também muito, porque às vezes a fala tem esse aspecto traiçoeiro. Na hora que você está falando, às vezes você solta, né, involuntariamente, até chega a ser um ato falho quase. A gente solta, não, espontaneamente algo que não faria, por exemplo, escrevendo, né? Então, por favor, gente, a gente fala umas besteiras também. Eu admito, a gente fala umas bobagens, a gente às vezes, né, pega algumas informações que ouviu apenas e solta aqui, as pessoas, você disse tal absurdo, como pode você falar isso, não sei o que, não, mas não estou defendendo uma tese aqui, isso aqui não é uma defesa de tese, né? Ainda que as pessoas encarem hoje tudo assim, né? As pessoas encaram hoje tudo, todo mundo hoje parece examinador de banca de tese, né? Pega lá e fica anotando qualquer coisinha, né? Qualquer equívoco que eu possa cometer aqui também é implacavelmente corrigido, certo? Então, tudo bem, tem que corrigir, mas, pessoal, compreendo que a fala, a gente se atraiçoa com a fala. Então, é isso. Então, numa dessas daí, teve um cara aí que se revoltou, ficou muito bravo comigo, porque ele disse assim, você disse que os OVNIs, os UFOs não são máquinas, né? Daí ele falou assim, só faltou dizer, você é um completo analfabeto, completo pasmo, completo palerma, analfabeto, porque você não sabe o que é nem o fenômeno UFO, né? Quer dizer, eu fiz até uma tese sobre o fenômeno UFO, fui o primeiro no Brasil a escrever uma tese, mas eu não sei o que é fenômeno UFO, né? Eu sou tão ignorante, tão idiota, tão palerma, né, tão babaca que eu não sei, eu tô aí falando bobagem, quer dizer, eu falei aí que os UFOs e as OVNIs não são máquinas, ele ficou revoltado, falou, como é que não são máquinas? Né? Você não sabe, rapaz, você não sabe, seu idiota, você não sabe que os OVNIs deixam marcas no solo, que são detectados por radar, que deixam traços de radiação, né, que afetam o meio. Eu falei pra ele, eu não sei, cara, eu não sabia, obrigado por me informar. Eu não sabia disso, sabe, eu sou tão burro que eu não sabia, né, obrigado aí por me dizer isso, sabe, eu não sabia não, sabe. Então, inclusive, eu nunca pesquisei nenhum caso também que os OVNIs tenham provocado esses efeitos, sabe. Então eu achei que os OVNIs eram puramente espirituais, como eu falei aí, né, quer dizer, na verdade, só para esclarecer, eu estou querendo encontrar uma explicação que não ocorrente, porque, como eu falei, obviamente que os OVNIs eles são materiais, né? Mas quem disse que as manifestações espirituais elas não são materiais também? Só vocês verem todos os fenômenos psíquicos, né? Fenômenos de poltergeist, fenômenos parapsicológicos, fenômenos fantasmais, fenômenos puramente sobrenaturais. Então, fenômenos que se manifestam materialmente. Caso contrário, você nem poderia constatar a existência desses fenômenos. Porque são fenômenos que eles penetram na nossa realidade física. Né? É isso que eu estava querendo explicar. Que esses OVNIs, esses UFOs, esses ETs, entre aspas, eles vêm de uma outra realidade, de um outro plano, né, que não necessariamente é o de nossa densidade material, mas para que eles consigam se manifestar aqui, eles precisam se materializar. Lógico, não seriam nem vistos.
né? E, só que essa materialidade deles não é uma forma material como as pessoas pensam que seja. Por exemplo, se fosse essa forma tão materializada, nós já teríamos muitos indícios e provas da existência deles indubitavelmente, né? Então, você não tem, por exemplo, eles são muito raros aí, os pedaços de discos, por exemplo, muita gente fala, tem aquele disco de Ubatuba, aquele disco que explodiu em Ubatuba, é um caso assim que eu já escrevi a respeito, é um caso assim muito não se sabe quem, né, quem recolheu aquele metal em Ubatuba. Eu estive em Ubatuba, até na Praia das Toninhas. Estive com meu irmão lá. É, meu irmão tem uma casa em Caraguatatuba, né? Aí um certo dia eu estava lá e peguei o meu irmão e falei, vamos lá para Ubatuba, né? É perto, é próximo. Vamos para Ubatuba para ver se a gente encontra o local onde caiu esse disco. E nós fomos lá e eu conheci a Praia das Toninhas, o local, né? Ninguém se lembrava de nada. É um caso assim, ninguém sabe quem que foi o colunista social, né? Vê se eu me lembro aqui, eu esqueci o nome dele. Polícia social que recebeu, o cara mandou pelo correio para ele, mas assim, quem foi que mandou, e assim, não sabe quando aconteceu na verdade, né, se foi realmente em 57, se sabe assim, que explodiu lá na Praia das Soninhas, mas não tem testemunhas, né, e ficou nisso, e diz que alguns analisaram aquele metal, e se constatou que era um magnésio de altíssima pureza e tal. Até hoje isso aí, dentro da ufologia, é assim, é um fetiche, é um cânone, né? Todo mundo fala e repete isso toda hora. Existem outros metais também, chamados metais celestiais, né, que caíram. O Vallée estudou muito isso no livro Confrontos, né? Tem um capítulo no livro Confrontos do Vallée que só fala de metais, acho que chama Céu Líquido, o capítulo do livro do Vallée. Que ele fala só de casos assim de metais celestes que choveram do céu, recolheram. Então, olha, o que existe assim, é muito pouco. Aí falam que existe aí o disco de Roswell. Onde é que estão os discos de Roswell? Até hoje ninguém... Né? Cadê os discos de Roswell? Estão bem escondidos, né? Diz que tem os pedaços do disco, tem os metais, né? Tem aqueles metais do disco que não dobravam, que as pessoas amassavam e restituíam a sua forma original. Mas onde é que estão, né? Existem os relatos, acho que o Jesse Marcel falou que chegou a ter nas mãos, pegou a pegar nas mãos esse metal, o Brazel também, o filho do Mac Brazel, fazendeiro, onde explodiu, disse que também testemunhou, falou que ele chegou a ter nas mãos esses metais que restituíam a forma, né? Parece que hoje já até existe, já foi desenvolvido, eu não tenho certeza, foi desenvolvido, né? Já alguns metais, algumas ligas que têm esse tipo de comportamento, que você amassa ele restitui e tal, né? Então, mas onde é que estão, né? Então existe assim, materialmente, indícios materiais da existência dos homens é muito pouco, né? Muito pouco, e alguns são altamente questionáveis, e outros estão guardados em bases secretíssimas que ninguém vê, né? O próprio Bob Lazar teve na Área 51 e testou as naves, né? Como eu falei isso daí, só que o cara não ouviu, poxa. Então o Bob Lazar não voou em algo invisível, ele voou numa nave metálica, né? Mas de onde veio aquela nave que ele testou, né? Ninguém sabe, ninguém viu. O próprio Bob Lazar não tirou nenhuma fotinho, né? Nada. E muitos que são abduzidos assim também nunca trouxeram nada. Eles podiam ter trazido algum objeto junto consigo. E o que se tem, né? É muito pouco, né? Existia aquela esfera dos Belts, lembra da esfera dos Belts? Os Belts desapareceram, ficaram de saco cheio com o assédio, né? Tanta gente querendo botar a mão na esfera deles, né? Botar a mão na bola deles, né? Eles pegaram e se mandaram, sumiram, ninguém sabe até hoje da família Belts. Depois alguns disseram que aquilo ali era simplesmente um artista plástico que fazia essas obras, tipo instalações, obras pós-modernas. Disse que havia fabricado várias daquelas bolas e havia perdido, e estava passando ali perto da fazenda dos Belts, e um belo dia disse que algumas bolas caíram da caminhonete dele. Provavelmente os Belts teriam encontrado uma das bolas dele e se criou toda aquela história. Eu não acredito nisso, não, sinceramente, porque aquela esfera dos Belts é uma esfera
que tinham propriedades estranhíssimas realmente, né? Muita gente constatou aquelas propriedades, a esfera andava sozinha, voltava para o mesmo local onde ela era achada, a esfera sumia de um local e reaparecia no outro, reagia a sons, a notas musicais, a música, reagia a certos acordes, tinham propriedades estranhíssimas realmente a esfera, né? E a esfera inteiriça, não havia assim, nenhum indício de ter de alguma abertura, nada, né? Tentaram até, a esfera era muito resistente, tentaram bater com martelo, ela nem amassava, então ela tinha propriedades assim muito peculiares, né? Mas então, os belts sumiram também, seria uma prova, né? Se aquilo fosse um objeto extraterrestre, seria uma grande prova. Então falta isso na ufologia, infelizmente, né? Há muitos relatos, descrições, né, assim, que são até críveis, são muito bons, certo? Então, como eu falei, a casa dos Bets mesmo. Eu acho um caso, assim, até hoje ainda há muito que ser esclarecido a respeito, né? Entretanto, é que aquilo, a prova material mesmo dos OVNIs. Então, a própria raridade, né? A raridade de comprovações atesta que o fenômeno OVNI é muito mais etéreo do que provavelmente material. Isso que eu quero dizer. Não estou querendo dizer que o fenômeno OVNI é totalmente etéreo, não é isso. Mas é que eles são manifestações da nossa realidade de um outro plano. Eles de alguma forma se manifestam aqui, eles são capturados, né? Eles se materializam numa realidade 3D nossa, mas que é assim, é meio que temporária apenas, né? Então, você pode ter muitas materializações em 3D da nossa realidade que partem apenas assim de um plano que seja puramente, né, etéreo, espiritual, mas de alguma forma se materializam aqui e é temporário, né? Como eu falei, você tem quantos casos tem desses de OVNIs que aparece e desaparece, né? E próprios seres que atravessam paredes, que, né, abduzem pessoas atravessando paredes. Um ser material puramente material faria isso? Obviamente que não, né? Ou é uma tecnologia tão avançada, né, como estava falando da tecnologia confundida com magia, uma tecnologia tão avançada que permitiria que eles desaparecessem, né, se materializasse num teletransporte aí do Star Trek, né? Se você tivesse uma tecnologia de teletransporte, também você poderia parecer quase como um espírito na frente das pessoas, né? As pessoas pensariam que você é um espírito, certo? Poderia ser uma tecnologia altamente avançada também, né? Então, mas tudo isso está em aberto, né, gente? Estamos buscando respostas ainda, pesquisando a respeito disso tudo, né? Como alguns ainda também têm a tendência de achar que esses seres são viajantes do tempo também, né? Podem ser viajantes do tempo também, não descarto totalmente essa teoria, né? Seres vindo do futuro, né? Uma tecnologia muito à frente, usando aí conhecimentos quânticos, né? Imagine como seria, né? Seriam aparições praticamente sobrenaturais, né? Seriam aparições sobrenaturais que nós veríamos. Então, esse colega que fez esses duros essas duras críticas a mim tudo bem, eu entendo, não fique, eu entendo completamente a sua posição e para mim está tudo bem, não tem problema. Então espero ter esclarecido, ok? Não haveria muito o que falar ainda, infelizmente não dá, eu vou ter que cortar mas claro, a gente sempre volta a esses mesmos assuntos, não? Se depois eu me lembrar de algo mais também eu falo, né? Às vezes vem flashback as nossas. A gente já está numa idade aqui, né? Eu já estou numa idade provecta e você sabe, né, gente? É Alzheimer, sabe, tudo misturado aí, né? Já estou aí com Alzheimer, eu já estou aí com Parkinson, com tudo, né? Então vai prejudicando a memória, né? E tudo mais. E meu HD já é aquele HD, sabe? Aquele HD que já está mais do que ultrapassado, né? Precisaria ampliar meu HD, né? Mas, então, algumas pessoas me perguntaram também, por exemplo, aí sobre o efeito Mandela. Uma pessoa me perguntou sobre o efeito Mandela, né? E você sabe, acho que todo mundo sabe que é o efeito Mandela, né? O efeito Mandela, ele é aquele efeito, uma sensação, né, que as pessoas têm, que passaram por uma outra dimensão porque elas têm certeza que tinham vivenciado algo, né, ou tinham presenciado algo, e de repente, de uma hora para outra, aquele algo virou outra coisa, virou
se modificou, né? Vamos dar aqui uns exemplos mais simples. Bom, o efeito Mandela, ele surgiu assim, gente. Muita gente acreditava que o Mandela, tinha certeza absoluta que o Mandela tinha morrido nos anos 80 na prisão, né? Sabe que o Mandela ele foi preso lá já nos anos 60, no final dos anos 60, foi preso pelo regime do apartheid na África e permaneceu décadas preso, né? Até que ele foi libertado já lá quando o apartheid, né, nos anos 80, quando o apartheid já estava dando água, né, fazendo água. Então, aí o Mandela é libertado depois de décadas, ele passou décadas na prisão, né? E muita gente achava assim que, não, ele não tinha sido libertado, não, ele tinha morrido na prisão. E aí muita gente fala assim, nossa, é o efeito Mandela, virou o efeito Mandela, porque então assim, as pessoas acharam assim, que de alguma forma elas tinham passado por outra dimensão, uma dimensão paralela em que o Mandela tinha realmente morrido. Então foi assim, para essas pessoas foi muito estranho ver o Mandela, por exemplo, na Copa de 2010, vocês viram o Mandela ali na Copa da África de 2010, ele no estádio, fazendo a abertura das partidas. Nossa, o Mandela pensei que tinha morrido, né? E tal. Não, o Mandela, mas eu nunca tive essa sensação não, de que o Mandela tinha morrido. Eu sabia que o Mandela estava vivo, sempre soube, nunca tive essa aí. Mas ficou o nome Efeito Mandela. Isso não foi criado pela Fiona Broome. Fiona Broome, que ela se diz pesquisadora de fenômenos paranormais, certo? Ela que criou esse termo, né? Então, o que eu posso falar? As pessoas querem saber o efeito Mandela. Então, o efeito Mandela, psicologicamente, ele é explicado como falsas memórias ou falsas recordações, certo? Assim, às vezes você cria na sua própria mente uma versão fantasiosa dos fatos, né? Você cria essas versões, por exemplo, um artista que você gostava, na sua mente ele estaria vivo ainda, quando na verdade já teria morrido, ou vice-versa, né? Você pode, por exemplo, na sua mente fantasiar uma versão de um filme, né? Você às vezes vê um filme displicentemente, você tem a certeza que aquele filme era daquele jeito, mas quando você vai assistir o filme prestando mais atenção, você vê que não era bem aquilo. Aí muita gente pode pensar assim, posso jurar que o filme tinha uma outra... ele tinha outro desfecho, ele tinha outras sequências e de repente mudou. Quer dizer, passei por uma outra dimensão, né? Passei por outra dimensão. Às vezes eu tenho essa impressão também, gente, de passei por outra dimensão, principalmente por causa da minha situação. Às vezes eu pensei, pô, eu era um milionário, eu acho que eu era um milionário e de repente fiquei nessa situação. Algo, sabe, você tem essas sensações, né? Mas o efeito Mandela, gente, eu não tenho muito não. Eu acho que eu tenho pouco isso de efeito Mandela. Mas todo mundo experimentou, acho que em maior ou menor grau, não? Todo mundo acho que já experimentou, assim, às vezes surpreendeu saber de algo, né? Fala assim, nossa, podia jurar que aquilo era assim assado. Agora, por que mudou? Mas se mudou é porque eu passei por outra dimensão, não é possível, né? Então é isso. Eu também não vou descartar que seja impossível. Isso já se fala em multiversos, né? Se fala em multiversos e que por algo aí, né? Qualquer efeito aí, você pode passar para um universo ou outro, né? Até gostaria, sabe, gente? Eu gostaria de passar para um multiverso que eu sou um cara milionário, bem-sucedido e bonito, mais bonito e tudo melhor, né? Do bom e no melhor. Eu gostaria muito, acho que eu tô no universo errado, então, né? Vim parar no universo errado, infelizmente. O que eu experimento muito é o efeito déjà vu. Isso eu experimento demais, sabe, gente? O efeito déjà vu direto comigo. Eu, assim, né, aquele efeito de que eu já vivi, sabe? Eu toda hora experimento isso. Parece que eu já vivi um fato. Nossa, eu até anoto, sabe? Eu tenho anotações aí de todos os efeitos déjà vu que eu passo. E, assim, eu dei a impressão que eu já passei por aquilo. Toda hora eu tenho essa sensação. Em algum lugar que eu estou ali, de repente... Eu tô ali, gente, eu falo, nossa, eu já vivi isso, né? Já passei por isso aqui. Puxa vida, né? Eu fico assim, encafifado, eu não tenho explicação. Se alguém tiver alguma explicação, por favor, passe, né? Compartilhe, que eu não tenho uma explicação para isso. Voltando nesse negócio que o cara me falou aí, que os OVNIs são materiais, né? Isso realmente são. Agora, aquilo, existem várias teorias do fenômeno UFO, gente, né? Várias e várias, você tem apenas uma delas. Eu estou tentando, como estou dizendo aqui, encontrar uma explicação que não seja convencional, seja corrente, que já se esgotou, né? Mas olha, por exemplo, isso dos discos serem materiais, sem dúvida, até porque
90%, podemos até expandir um pouco essa estatística, viu? Vamos botar aí que 98% dos casos são. Você sabe dessas estatísticas, né? São meros enganos, erros de interpretação, né? São fenômenos perfeitamente explicáveis. 98% fenômeno novo. Não? Então, só 2% que constitui aquela parcela de um fenômeno realmente inexplicável. Então, esses 98%, obviamente que são fenômenos materiais. Claro, nós estamos falando de confusões aí né, com muitos até objetos conhecidos, com aviões, geralmente armas secretas. Tem um livro que eu recomendo que vocês todos leiam, é um livro já antigo, é do Marcello Copetti, é um italiano chamado Marcello Copetti. Ele lançou um livro chamado OVNI, Armas Secretas, né? Então, aí que está. Assim, pessoas que defendem teorias no fenômeno OVNI costumam exagerar demais também. O cara pega uma teoria e acha que tudo é aquilo, né? Todo fenômeno OVNI se resume àquela teoria. Como eu falei, o fenômeno OVNI pode ter várias origens, né? Várias origens, pode ter várias explicações, né? Então, uma delas, sem dúvida, que são OVNIs, são armas secretas. Foram confundidos, sim. Sabe, desde os anos 40 os OVNIs vêm sendo confundidos com armas secretas, com aviões não totalmente convencionais. Vamos dizer até que aqueles OVNIs nazistas, né, foram construídos pelos nazistas, foram muito confundidos também com discos de outros planetas. Né? Óbvio, óbvio. E todas aquelas asas voadoras, né, nos Estados Unidos, nos anos 40 já foram confundidos também. Aviões que não tinham asas. Os próprios aviões a jato, os próprios primeiros modelos de aviões a jato que eram testados, né, pela própria velocidade deles, eram confundidos. Né? Então, vários daqueles casos clássicos da ufologia no começo dos anos 40, 50, foram confundidos com armas secretas, sim, senhor, foram, muitos deles. Agora, também não me venham aqui dizer, gente, não venham aqui alguém me atacar e falar, você está dizendo então que tudo isso aí é armas. Não, não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Como eu não disse também que todos os OVNIs são etéreos. Tá? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que muitos a explicação talvez poderia estar nesse aspecto aí, né, que eu estava explicando do Parsons ter aberto um portal, né, antes do Parsons, o Crowley já havia aberto duas vezes, dois portais. O John Dee, já no século XVI, né, elizabetano, já havia aberto portais, onde ele falou que vários desses seres também haviam passado para o nosso plano, né. Então, muitos desses OVNIs que andam por aí, como muitos whistleblowers, né, andaram falando que a ufologia não passa de práticas demonológicas disfarçadas, né. Pode ser realmente, viu? Então, né, pode ser, mas olha, eu como todos também estou procurando por respostas, por isso que eu pesquiso. Se eu já tivesse encontrado aí a verdade final, estaria pesquisando, né? Estaria pregando, não estaria pesquisando. Mas aí você também vê que muito desses símbolos que aparecem nos OVNIs são idênticos aos símbolos de pontos ciscados, né, da Umbanda, da Quimbanda. Então vocês dá uma pesquisada nisso, coloque aí na pesquisa símbolos riscados da Quimbanda, da Umbanda, vocês vão ver que aqueles símbolos, né, e esses símbolos são símbolos parecidos com símbolos ocultistas também, que é usado em rituais, né, de grimórios, né, aqueles símbolos cheios de, você sabe, né, cheio de formas geométricas, uma dentro da outra, intercaladas, né, com muitas estrelas, não sei se sabem disso aí, como é que é. Esses símbolos foram vistos, muitos dos contatados, abduzidos, viram esses símbolos idênticos, praticamente idênticos a esses cientistas voadores, fizeram desenhos, eram símbolos ciscados da Quimbanda, da Umbanda, certo? Então, né, há uma correlação assim, muito, muito forte, muito forte, não há como negar. Há uma, né, provavelmente, aqui para extrapolar um pouco mais, provavelmente talvez esteja tudo correlacionado. A gente quer, né, a gente quer compartimentalizar demais. Talvez esteja tudo correlacionado. Tudo está correlacionado de alguma forma, né? Até mesmo as armas secretas, né? Talvez tenham sido construídas com base, né, no que uma tecnologia que foi de alguma forma aproveitada. Né? Então, sem querer aqui também definir uma origem, que essas naves foram capturadas, provavelmente foram. Né? Provavelmente foram. E eram o que essas naves? Eram da onde vieram? Vieram desses planos de outras dimensões, habitadas por esses seres do tipo Lã, que o Crowley contatou, e
a magia dele se materializou em forma tecnológica na nossa realidade, e que a gente chama de tecnologia, na verdade seria uma forma assim, tão avançada de tecnologia que é confundido com magia, né? Como eu falei, essas naves, o próprio Bob Lazar testou essas naves, ele falava, não havia nem painéis de controle praticamente, pareciam naves movidas você colocava, tinha uma forma ali que tinha uma forma assim, onde você colocar a mão, né? Para os seres colocarem as mãos. Os seres guiavam essas naves aparentemente assim, com a mente, né? Colocava a mão ali, né? E guiavam as naves, né? Então, se é uma tecnologia assim quase mágica, né? Algo realmente que é uma simbiose, né? Uma simbiose entre ser e máquina, entre aspas, né? Falar em simbiose, gente, eu vou lançar um termo aqui, eu acho que muita gente já usou, mas é um termo pouco usado, sabe? Talvez esses seres sejam simbiontes, simbiontes, né? Termo muito usado aí na história de quadrinhos e tal, mas o que seria simbiontes, né? Isso aí vem de um termo biológico, certo? Da simbiose, do parasitismo, do mutualismo dos seres, né? Só para dar um exemplo simples, seres que vivem em simbiose com as outras, são seres que vivem, por exemplo, interligadas, não grudados, exceto os insetos, por exemplo, que vocês veem que vivem grudados com outras espécies e se aproveitando delas, né? Se aproveitando, sugando a energia delas, se aproveitando para obter alimentos e nessa simbiose, né, o outro ser também passa a ser, de alguma forma, se interligando com ela e ficando dependente, né? Então eles passam a viver assim de maneira a manter uma dependência entre elas, né? Então é isso que se chama relação simbiótica. Pergunta se esses seres não são seres simbióticos conosco, quer dizer, eles se valem de nós, né? De várias formas para extrair de nós tudo aquilo que eles precisam. Então eles vivem com uma espécie de parasitismo na natureza, um mutualismo, como pode ser também um mutualismo, né? Em suma, uma simbiose, né? Seria uma simbiose. O que as pessoas me perguntaram também aqui? Sim, me falaram, elas me recomendaram para assistir o filme Under the Silver Lake, né? Eu assisti o filme, pessoal, né? Assisti o filme, eu não havia visto ainda, eu ando meio defasado com esses filmes hollywoodianos mais recentes, né? Que eu tenho uma certa ojeriza ao que se produz em Hollywood. Assim, assisto poucos filmes novos, assim, são os poucos que eu assisto, porque infelizmente é muito CGI, né? Sabe, eu acho os filmes deixam muito a desejar, assim, no meu gosto, né? Então eu resisto um pouco a assistir, até porque também estão cheios de mensagens subliminares, né? Estão cheios, esses filmes de hoje, é mensagem subliminar, é símbolo satânico, é símbolo ocultista para tudo que é lado, né? Eu não assisto muito não, né? Eu gosto muito do Christopher Nolan, por exemplo, os filmes do Nolan, né? E outros filmes de alguns cineastas que eu gosto. Eu não havia assistido Under the Silver Lake e eu acabei assistindo, né? Então eu vou até comentar rapidamente sobre o Under the Silver Lake. Quem não sabe aí, foi estrelado pelo Andrew Garfield, né? O que fez o Homem-Aranha, os atores que fizeram o Homem-Aranha, Andrew Garfield, foi dirigido pelo David Robert Mitchell em 2019. É um filme neo-noir. É isso, né? Acho que eu não estou errado, estou falando bobagem. Não, é isso aí mesmo, é um filme neo-noir com toques de humor negro, né? Mistura, como os filmes de hoje. Os filmes de hoje misturam tudo, né? Mistura um pouco de comédia, suspense, né? E tem muita violência também, muito sexo. Esse filme aqui tem uma quantidade assim do começo lá, um filme desse antigamente seria considerado pornográfico, né, gente? Tem muita cena de sexo, filme, né? Oba, vou assistir então, para ele falar, opa, é isso aí. Mas então, o filme ele virou um cult, não é porque foi um fracasso, hein, de bilheteria, o filme nem se pagou. O filme foi um fiasco. Pouca gente também viu. O filme foi se tornando um cult, né? Foi se tornando um cult porque as pessoas começaram a... o filme todo é sobre isso, né? Sobre códigos. O filme é um filme que é daqueles filmes que fazem uma espécie de... faz uma meta
é um metasistema, chama-se metasistema, quer dizer, ele faz uma autorreferência a ele próprio, quer dizer, um filme dentro de um filme, né? Que é assim, um filme que se auto-questiona, certo? Um filme que fala abertamente, ó, isso tudo aqui é um segredo, é um código, e no próprio filme existem muitos segredos e códigos ocultos que vocês vão ter que descobrir. Então o filme é cheio de códigos, é assim, uma quantidade imensa, é uma overdose, né? E até eu mesmo, eu falei, ó, eu não vou, tem muita gente que se dedica só a decifrar esse código, estão anos aí e ficam ali pegando cada detalhe do filme para decifrar. Quem está nessa brincadeira, boa sorte, eu não tenho essa pachorra não, sinceramente. Agora, eu posso falar aqui de muitos que eu já identifiquei logo de cara, né? Mas pode tirar o cavalinho da chuva que eu não tenho nem tempo para tanto, para ficar ali, né? Pegando cada númerozinho aí para tentar saber o que é. Né? Mas assim, o filme já começa com a primeira cena, é uma menina com uma camiseta do Jim Morrison, né? Limpando um vidro num estabelecimento. Tá, acho que era um barzinho, né? Se não me engano, tinha uns jovens, né? Sei lá o que era, é tipo uma lanchonete. Aí ela tá ali limpando o vidro e tá escrito assim, no vidro, cuidado com o assassino de cães, né? Beware, killing dog, uma coisa assim. E essa menina tá com a camiseta do Jim Morrison, né? Aí essa aí eu já decifro logo de cara pra vocês, gente. Acho que muita gente não pegou essa, né? O Jim Morrison, eu já contei essa história num vídeo que eu fiz, um vídeo muito precário que eu fiz, eu preciso fazer de novo, porque ficou tão ruim. Ficou tão ruim o vídeo que eu fiz sobre o The Doors, o Jim Morrison, eu andei falando sobre o Jim. Eu sou especialista, né, no Doors, era muito fã do Doors, não deixei de ser, né, mas estudei demais a banda e sou um especialista nos caras. Né. Então essa eu já desci foi logo de cara. O Jim Morrison, ele propôs para o LP Strange Days, de 1967, ele propôs que a capa do Strange Days fosse o segundo LP dos Doors, né, Strange Days. Ele propôs que a capa não fosse a cara deles. Ele falou, tá, bota nossas caras, não. Eles já botaram no primeiro LP, o The Doors, no mesmo ano. Eles botaram a cara deles e ficou assim aquela cara do olho de Horus, né? Só aparecia assim um lado escuro e outro lado claro, bem olho de Horus. Falei, não quero não, nessas caras, quero fazer uma capa diferente. O Jim Morrison propôs assim uma capa em que eles fossem, a banda fosse cercada por 100 cães. Olha que coisa maluca, 100 cães, né? Ele teve essa ideia, o Jim Morrison. É claro que essa ideia não foi realizada, né? Os produtores falaram, essa ideia é impraticável. Se fosse hoje, seria praticável, né? Bastaria você fazer em CGI mesmo, certo? Daria para fazer, mas na época, falou, não dá, né? Como é que nós vamos botar 100 cães aqui, né, rodeando vocês? Não dá. Aí desistiram da ideia, aí fizeram aquela capa que também é muito, muito legal, né? Vocês conhecem aquela capa do Strange Days, né? Botaram uma trupe de um circo bizarro, tinha um anão, um malabarista, uma dançarina, né? É uma trupe bizarra na capa do Strange Days, né? Eu até explico essa capa também num outro artigo do meu blog sobre o Doors, vocês encontram a explicação total para essa capa. Então a ideia do Jim Morrison era essa. Tá? Então por isso que tá ali, cuidado com o assassino dos cães, e por causa dessa ligação que o Jim Morrison tinha com os cães, né? E aí perguntaram para o Jim Morrison, né, por que você quer 100 cães? Qual o motivo disso? O Jim Morrison explicou, olha a cabeça do cara, né? O cara ele era inteligente. Ele falou assim, sabe por quê? Porque dog, de trás para frente, é God, né? God. Então seria uma metáfora para God, que eles estão cercados por deuses, por Deus, né? Seria, e vocês sabem muito bem que a palavra God vem do fato de que a estrela Sirius era chamado a estrela da onde muitas civilizações afirmam que era de Sirius que os deuses vinham de Sirius. Então a constelação de Sirius ficou sendo chamada de a constelação do cão, né, chamada a constelação do cão. Então por isso, como os deuses vinham da constelação do cão, então em inglês pelo menos o nome Deus virou God, God, que nada mais é do que dog de trás para frente, né? Claro que em outras línguas já muda um pouco. Por exemplo, na nossa é Deus, a gente chama de Deus. Deus, que de onde é que veio o nome Deus? Veio, na verdade, de Zeus, Deus, Zeus, né? Veio daí.
né, que era o ser supremo da antiguidade, era Zeus. Então veio, chama Deus de Deus, porque vem de Zeus, só por isso. Né? E assim, na língua inglesa, o termo God permite outras transliterações, como tudo que é bom é good, né? Good vem de God, tudo que é bom, e tudo que é ruim é evil. Evil vem de devil, né? Devil, então evil, devil, né? Óbvio. Mas então, eu vi o que mais que tem nesse filme. O filme é recheado também, não preciso nem falar, é recheado de símbolos cultistas e tal, né? Sim, é cheio disso. E você vê que o cara ali, ele é obcecado, ele vê muitos filmes da Marilyn Monroe, né? Ele vê muitos filmes da Marilyn Monroe. Um deles é o filme Como Agarrar um Milionário, com a Jenny Russell. Né? Por que que e tem uma cena que aquela garota que desapareceu, a vizinha pelo qual ele ficou obcecado, que desapareceu, né? E que o as buscas e a ele ficar meio paranoico. Tem uma cena que ele imagina aquela vizinha dele saindo da piscina igual a Marilyn Monroe. Né? Tem uma cena da Marilyn Monroe que ela sai da piscina e tal. E por que a Marilyn Monroe? Não, qual o motivo? É simples, porque a Marilyn Monroe ela foi a primeira escrava monarca original. Ela foi a escrava monarca original, a primeira atriz hollywoodiana com, produto do experimento do projeto Monarca, o projeto Monarca, que era um dos subprodutos, uma das derivações, né, entre tantas, né, projetos chamados projetos guarda-chuva, né, tantos do MK Ultra, né, então havia muitos projetos dentro do MK Ultra, e um deles era o projeto Monarca, que era projeto para controlar mentes, né, fazer controle mental. E a Marilyn Monroe ela foi uma das primeiras. Né? E você sabe disso, pode só procurar também, que eu tenho até vídeos no meu canal, tenho artigos mil sobre a Marilyn Monroe, e eu explico toda a vida dela, e como é que ela foi mentalmente controlada, e, e o filme é toda uma referência sobre controle mental também, esse filme Under the Silver Lake. Né? E o próprio sujeito aí, né, não se sabe em que estado, na verdade, ele está, porque ele vive uma espécie de estado mental, assim, é, tanto quanto hipnagógico, né? Você sabe que o estado hipnagógico, né, gente, é um estado assim que fica entre o sono e a consciência total, né? Ele parece que ele vagueia entre esses dois, essas duas dimensões, e também não se sabe se ele está psicótico no filme, porque ele certamente era o assassino, ele que era o assassino dos cães, né, sem querer dar um spoiler, mas não é spoiler, porque isso fica uma coisa tão óbvia, né, que ele era o assassino dos cães. Então, e nesse aspecto, o filme ele degrada um pouco, né, quer dizer, passa assim uma imagem de que as pessoas que gostam de decifrar esse tipo de teoria, de ficar pesquisando tais assuntos, são todas pessoas doidas, né, então cai naquele, eu acho que um dos lados assim que me desagradou no filme foi esse, quer dizer, então quer dizer que as pessoas que pesquisam esses assuntos são todos doidos, malucos, né, outsiders. O outro que o auxilia, que é o cara que escreveu que escreveu uma revistinha ali, uma história em quadrinhos, contando dos segredos obscuros da por isso o título do filme, né, Under the Silver Lake e tal. Ele vai procurar esse sujeito que escreveu que desenhou esses quadrinhos, e o cara era outro maluco, né? Certo, era um cara muito inteligente, mas meio assim, maluco, né? Então sempre passa aquele estereótipo, né? Pessoas assim, então é como se fosse até um alerta, falar, nem pesquise esse assunto porque você vai ficar louco, né? Então, assim, o filme é um filme que ao mesmo tempo que, né, feito por uma espécie de mago negro aí, né? O tal do Mitchell, né? Mago negro, ele lança um filme que ao mesmo tempo em que ele presta um grande serviço, ao mesmo tempo ele presta um serviço também, certo? Porque acaba, né, desestimulando as pessoas, não vou entrar nessa porque eu vou pirar, né? Então, deixa isso para os malucos, né? E uma cena desse filme que eu achei a melhor cena para mim desse filme, bom, não vou citar aqui, o cara fica procurando pistas, e ele tem referências a Alice no País das Maravilhas, né? Ele vai lá, ele encontra uma toca, igual a Alice, ele encontra uma toca, um buraco, ele entra dentro de um buraco, vai parar num bunker isso aí. Nossa, eu queria falar disso aí de bunker, viu, gente? Só que um parênteses, né? Um parênteses.
O, o que tem de bunker aí, né, que já foi construído, isso já desde a época da Guerra Fria se construía muito bunker para que se houvesse uma guerra nuclear, para proteger os líderes, os milionários do mundo. Depois daquilo, se continuou construindo muito desses bunkers. Existem hoje uma quantidade aí incomensurável desses bunkers nos subterrâneos a centenas de metros abaixo da terra. E certamente muitos desses bilionários, se acontecer um apocalipse, uma guerra atômica, uma outra catástrofe no planeta, eles vão se refugiar nesses bunkers que estão ali preparados, muito bem preparados, com recursos para suportar, dá para viver ali embaixo, né, nesses locais por décadas. Né? Por décadas eu não digo, ter estoque de alimento e de recursos, dá para viver por uns bons anos, né, nesses locais. Aliás, como previa o próprio H.G. Wells, lembro da Máquina do Tempo, aquela história da Máquina do Tempo, em que, né, no futuro, aí, há 700 mil anos no futuro, depois de muitas guerras, os homens teriam se refugiado, né, nos subterrâneos, virados os Morlocos, os canibais, então, mais ou menos algo do gênero. É capaz, então, dessa elite aí, que já são canibais, né, então não precisam nem se transformar em canibais como no H.G. Wells, eles já são mesmo, né? Então eles vão entrar lá debaixo da terra e vão ficar lá praticando os rituais deles do mesmo jeito, como sempre, e depois vão voltar a governar essa desgraça. Mas foi só um parênteses. E vocês vejam que tem referência então a Alice nos Países das Maravilhas, ele entra nos bunkers, acaba parando numa árvore, tinha até uma árvore, né? Não é isso, gente? Uma árvore que era uma das passagens para esse mundo subterrâneo. Aí, e numa dessas daí ele vai parar numa casa, uma espécie de mansão ali, quase mansão, de um velho que estava, um cara bem velho, que estava ao piano. Né? Eu achei essa minha cena favorita. Ele está no piano e quando o Andrew Garfield chega, ele vê várias guitarras em volta do piano. E ele vê uma e fala, isso aqui não é a guitarra original do Kurt Cobain? O que tá fazendo aqui? E o velho, ele começa a tocar músicas, vários hits do rock, né? Do Nirvana também, né? Acho que ele toca o Smell Like Teen Spirit, ele toca, né? Ele toca alguns hits do Nirvana ali, toca do Queen, toca Led Zeppelin, dos Beatles, desculpa se eu, né, pessoal, me corrijam aí se eu tiver aqui falando a mais, né, citando, mas ele toca de várias bandas, né, e aí quando ele está tocando ele começa a dizer assim, ó, você foi enganado por toda a mídia, pela indústria musical, por toda a indústria do entretenimento, você é mais um que cresceu totalmente enganado, não é? Porque você acha que essas músicas, essas bandas, são eles que compõem essas músicas cheias de mensagens subliminares, cheias de códigos ocultos também. Você acha que são eles? Você acha que são essas bandas, né? Você quer saber quem é que compõe essas músicas? Fui eu nesse piano, estou aqui, ó, já há décadas compondo essas músicas, sai tudo daqui. Aí ele começou a tocar outras, falou, isso aqui fui eu também, isso aqui fui eu. O Andrew Garfield ficou assim, né? Ele ficou pasmo, ele ficou baqueado, nossa senhora, não, ele ficou assim baqueado. Eu acho que essa cena é muito significativa, gente, porque de fato isso é verdade mesmo, né? Muitas dessas músicas que vocês pensam que foram feitas pelos próprios caras das bandas que vocês adoram tanto, né? Muitas dessas músicas foram na verdade feitas por controladores da mente. Dizem que muitas dessas músicas saíram do próprio Instituto Tavistock, de controle da mente de Londres, né? Outros vieram de outras fontes aí obscuras, ninguém sabe de onde. Essas músicas foram entregues a essas bandas, falaram, vocês vão gravar isso aqui. A gravadora, como os caras tinham contrato com a gravadora, eles foram obrigados a gravar muitas dessas músicas. Né? Depois eles colocaram o nome deles lá, foram nós que compomos. E não, muitas das músicas vieram de fontes obscuras, músicas feitas para controlar a mente das pessoas, manipulá-las. Né? E isso realmente aconteceu. Algumas músicas dos Beatles, por exemplo, é nítido, né, que não poderiam ter sido os Beatles que as compuseram. Né? Ou vocês acham que 4 garotos da classe operária de Liverpool, né, que nunca tinham lido nada, nunca tinham tido acesso a nada, de repente começaram a compor músicas com mensagens ocultistas assim que só altos iniciados poderiam saber?
né? Também não estou dizendo aqui que tudo que os Beatles fizeram foi mera pantomima, não estou dizendo isso, né? Eles eram talentosos também, tinham seus talentos, e um dia eu vou falar aqui, vou fazer um programa só sobre o pacto que o John Lennon fez com o demônio, tá? Eu escrevi já uma matéria enorme sobre o assunto, e um dia eu vou contar toda sobre a vida do John Lennon, falar também sobre os Beatles. Quem quiser saber já adiantado, tem também, eu já escrevi matéria sobre os Beatles, tem no meu canal, vocês podem ver. Essa foi a cena mais interessante, e claro que se a gente for ficar falando desse filme, eu vou ficar também até amanhã aqui, né? Tem muitos códigos, muitos detalhes, e tem pessoas aí que acho que são mais antenadas e mais atentas que eu, e que perceberam, né? Se quiser comentar, falar algo, pode falar, tá ok? Que mais aí que quiser, que estavam querendo que eu falasse, tem tanto assunto, né? Tanto assunto, mas pessoal, não se preocupem não há nada com o que se preocupar, ok, gente? Não se preocupem muito, que não vale a pena, não esquentem muito a cabeça, né? Não vale a pena, tá? Tentemos enxergar tudo aí com os olhos otimistas, certo? Que tá tudo ótimo. Mas então, por falar em filme, eu assisti um outro. Eu acho que muitos de vocês já tinham assistido. Eu acabei de assistir eu não tinha assistido, olha como eu tô defasado. Hein? Acabei de assistir o Vanilla Sky, aquele filme com o Tom Cruise, né, com a Penélope Cruz, com o Cameron Diaz, né? Um filme muito legal de assistir, né? Filme de 2001, né, do Cameron Crowe. Foi adaptado de um outro filme do Alejandro Amenábar e Mateus Gil, chamado Abre los Ojos, de 1997. É um filme que cabe bem pra mim, né? Abre los Ojos, né? Que eu ando com essa cara de sono. Meu olho já é pequeno, imagina. Eu vivo cansado com... Muita gente pensa também assim, pô, né? Abre los Ojos, né? Mas não dá, gente. Eu durmo pouco, né? Durmo pouco e vivo cansado, muito atarefado, sabe? Cansado mesmo. Então é difícil, mas então foi baseado nesse filme aí. Não sei se lembram do filme. A maioria de vocês certamente assistiu, né? O Vanilla Sky. Quem não assistiu, assista. É um filme muito a propósito. É um filme muito, sabe? Tem tudo a ver com tudo aí que a gente está vivendo também, né? Assim, só para resumir, o filme é sobre um milionário, né? Ele é um milionário, filhinho de papai, que tem tudo na vida, né? Vida perfeita, ele é uma vida perfeita, né? Sendo bajulado, cheio de mulheres, mulheres que ele quer, tem tudo que ele quer, uma vida perfeita, né? Só que aí, num belo dia, a namorada dele, que é a Cameron Diaz, né? Alguém quer mais algo aí do que a Cameron Diaz, né? Só que é o seguinte, o Tom Cruise ele achava que a Cameron Diaz não era só uma diversão para ele. Vejam só, a Cameron Diaz louca querendo casar com ele, né? Para ele, né? Tudo bem. Então a Cameron Diaz louca por ele e ele ali desdenhando a Cameron Diaz, né? E a Cameron Diaz e o Tom Cruise nesse ínter, ele conheceu a Penélope Cruz, certo? Quer dizer, só beldades, certo? Só beldades. Ele conheceu a Penélope Cruz, aí se apaixonou pela Penélope Cruz, que achou assim uma menina, né, assim, aquele velho arquétipo, aquela velho chavão, né? O cara é o príncipe rico com a garota pobre, que é a Penélope Cruz, né? Tá, né? Então, a princesa pobre, pobrezinha com o rei rico, né? Então ele se apaixona pela Penélope Cruz e deixa a Cameron Diaz pé da vida, né? E a Cameron Diaz estava tão pé da vida que pegou o Tom Cruise, deu uma carona para ele, e quando ela estava dirigindo o carro, ela, numa crise, num surto, ela joga o carro contra uma ponte, um viaduto, o carro cai ali, e a Cameron Diaz morre na hora, e o Tom Cruise fica desfigurado, né? Ele que contava com a aparência dele, por demais, ele fica desfigurado, passa a ter que usar até uma máscara, e gastou uma fortuna com operações, com tudo, mas mesmo assim, mesmo com todos os melhores médicos, cirurgiões plásticos, eles não conseguiram dar jeito, né? E aí ele passou até a usar uma máscara, né? Que até remete um pouco ao filme que ele tinha feito há pouco tempo antes, que foi o
Eyes Wide Shut, não lembra até um pouco. Curioso isso. O Tom Cruise, claro que nesse Inter ele já tinha feito outros filmes, né? Mas ele tinha feito em 99 o Eye Wide Shut, depois ele fez Magnolia, né? Fez mais 2 ou 3 filmes, aí depois ele foi fazer o Vanilla Sky, Céu de Baunilha, não é o título, Céu de Baunilha. Ele foi fazer o Vanilla Sky. Então você assiste, você fica assistindo esse filme até um certo ponto e você fica sem entender direito o que está acontecendo com o Tom Cruise, porque ele tem visões de flashback, mistura, não é uma narrativa linear, né? Mistura fatos acontecidos com fatos não acontecidos. E às vezes ele troca os personagens, às vezes a Penélope Cruz aparece na forma da Cameron Diaz, né? Julie, né? Chama Julie e Sofia. A Penélope Cruz acho que chama Sofia e a Cameron Diaz chama-se Julie. Aí às vezes aparece trocados, né? Assim, aparece um no lugar da outra. E depois que ele sofreu o acidente, ele foi acusado de podia ter matado a Cameron Diaz, né? Teve problemas, e foi atrás da Penélope Cruz, e a Penélope Cruz não o quis mais, ele estava desfigurado, não o quis mais, e aí numa das cenas ele desmaia, ele vai atrás da Penélope Cruz, a Penélope Cruz o abandona ali, o larga, e ele embaixo da chuva, né? Ele cai na calçada e desmaia. E ali é que está o grande divisor do filme, né? Porque, olha, sem querer revelar spoiler, mas já vamos lá. Certo? O que aconteceu foi o quê? Foi que quando ele desmaiou na calçada, né, uma corporação, uma empresa de criogenia, veja, você sabe que a tecnologia da criogenia, existem hoje também muitas e muitas empresas de criogenia que fazem o quê? Que os caras milionários que querem se imortalizar, querem se tornar imortais, eles pagam uma fortuna para que quando eles morram, o corpo deles seja congelado e possam ser ressuscitados no futuro em que haja uma tecnologia suficiente para não só ressuscitá-los, como para curar a doença que os mataram. Um sujeito morreu de câncer, né, um tumor, algo assim, e no futuro o corpo dele é ressuscitado e junto com ele o tumor possa ser curado, né, numa tecnologia muito, muito avançada no futuro. Esses milionários pagam fortunas para manter seus corpos nesse estado. Então uma dessas empresas que o Tom Cruise já tinha, ele tinha procurado antes, né, parece que já tinha estabelecido até um contrato, essa empresa o recolhe, quando ele tem esse problema, o recolhe, e não só o congela, como eles dão um bônus para ele, né? Como ele havia pagado a mais, dá um bônus. O bônus era o quê? Que ele passasse a ter o que se chama de lucid dreams, sonhos lúcidos. Quer dizer, ele ficaria naquele estado de dormência, né, congelado, mas ele ficaria vivenciando, como se estivesse numa Matrix, né, a realidade, sem conseguir saber que aquilo era um sonho. Então ele ficaria vivendo uma vida completa, né? Então ele ficou, depois que ele sofreu o acidente, ele foi levado para essa empresa, foi congelado, ele passou a ficar vivendo uma vida de sonho, mas assim, numa sensação de realidade total, né? Então aí ele imagina que ele está junto com a Penélope Cruz, que a Penélope Cruz se apaixona por ele também, eles têm uma vida maravilhosa, né? Por isso que o filme chama-se Céu de Baunilha, porque é baseado num quadro em que ele gostava muito, que tinha assim, o céu meio que de baunilha. Os filmes preferidos dele, ele vivencia, na verdade, uma vida que são baseados em filmes preferidos dele, entre eles o Jules et Jim, do François Truffaut, né? Um LP do Bob Dylan, que ele gostava muito, virou assim uma capa do LP do Bob Dylan, virou uma das cenas que ele viveu junto com a Penélope Cruz, com a Sophie, né? Então, assim, a vida toda dele era um sonho, né? A vida depois do que aconteceu a ele. Ele ficou, e aí de repente ele começa a ter crises, né? Ter crises assim terríveis. Ele quer acordar, ele fala assim, pô, sabe, ele começa a se dar conta de que ele está vivendo uma realidade absurda, né? Porque mistura passado e presente se misturam. A Cameron Diaz e a Penélope Cruz aparecem, uma aparece na forma da outra, aí ele começa a pirar, né? Aí aparece um sujeito ali que é o seguinte, fala assim, ó, eu sou do suporte técnico, vejam só, eu sou do suporte técnico, o que você quer que eu faça? Fala, ó, é o seguinte, eu quero uma explicação para isso. O cara explica, ó, aconteceu isso aqui, você morreu, né? Nós colocamos você para congelado, você está aí vivendo sonhos lúcidos, explicou tudo para ele.
Falou assim, nossa, então tudo que eu estou vivendo aqui é ilusão, exatamente, tal, o que você está vivendo é tudo que sua mente está criando, essa realidade toda aqui é criada pela sua própria mente, a sua mente está criando tudo isso. Né? Aí o Tom Cruise falou, olha, então eu quero sair, eu quero sair, como é que é? Dá para sair? Ele falou, ó, nós já estamos 150 anos depois, no futuro. Já se passaram 150 anos, né? E o mundo que você vai encontrar aqui é totalmente diferente do mundo que você deixou. Você quer? Né? E também você já não vai ser mais o milionário que é. Toda a sua grana foi consumida aí, né? E você mesmo assim você quer que a gente te ressuscite? Fala, ó, quero. Ele opta por ser ressuscitado e volta e cai no mundo do futuro. Então isso lança aquele monte de questionamentos a respeito da nossa própria realidade, né? Talvez fica aquele negócio, fica encafifado. Ué, será que nós também estamos vivendo uma realidade matrixiana? Nós estamos tendo sonhos, vivendo uma realidade de sonhos lúcidos? Tudo isso aqui é uma alucinação, uma projeção de nós mesmos? Será que nós estamos, na verdade, acoplados a uma máquina? Né? E todas essas interrogações e tal. É um filme interessante que eu assisti também, né, gente? Então, isso que eu queria comentar também. O que mais aqui? Tem outras perguntas que as pessoas me fizeram. Vamos ver se eu me lembro. O que as pessoas andaram me perguntando aí? Ah, me lembrei também de um outro aqui. Um cara aqui me perguntou se... ele falou assim que uma pessoa... Ele assistiu um vídeo de uma mulher que afirmou peremptoriamente que as explosões nucleares, a bomba atômica não existe. Né? Acho que muitos de vocês conhecem também essa teoria. Essa teoria eu vi pela primeira vez há uns 20 anos atrás. Mais ou menos uns 20 anos eu vi pela primeira vez. Talvez seja até mais antiga. É uma teoria que nega que bomba atômica existe, que em princípio simples é assim. Eles dizem, se a bomba atômica existisse, se a radiação, como se alega, existisse, então, muitos desses locais que foram afetados pela bomba atômica, elas se tornariam inabitáveis, né? Não poderiam nem mesmo ser habitadas, e todos esses locais voltam com o tempo a serem, né, ocupadas novamente, né? Então há muita alegação nesse sentido. E a pessoa me falou, você não poderia esclarecer a respeito? Falou, olha, o que eu tenho a falar essa teoria? É simples, a radiação nuclear ela é facilmente mensurável, qualquer contador Geiger detecta. Né? Todos os testes de bombas atômicas foram muito bem medidos, né? Foram acompanhados e existem aí registros todos das bombas explodindo, cogumelo atômico, né? Por exemplo, as bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki, que mataram 200 mil pessoas instantaneamente. Né? Essas bombas essas bombas não eram bombas convencionais, obviamente. Agora muitas as pessoas falam assim, mas na verdade é TNT, é muito TNT ali concentrado, não passa de TNT e tal. Por isso que Hiroshima e Nagasaki, em pouco tempo também voltaram a ser habitadas como são até hoje. Voltaram a ser cidades normais, ocupadas. Acontece que Hiroshima e as bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki foram as duas únicas bombas atômicas até hoje jogadas contra alvos numa guerra. Foram as duas únicas cidades atingidas até hoje por bombas atômicas. Quiçá, né? Oxalá jamais voltem a usar, né? Pela madrugada. Espero que nunca volte. Mas aquelas bombas, gente, elas eram de uma potência assim infinitamente menores do que todas as bombas que foram construídas depois. Tá? Infinitamente menores. Eram bombas de urânio, né? De urânio e plutônio, certo? Bombas atômicas, e depois começaram a se fazer bombas muito mais potentes, bombas de hidrogênio, por exemplo, que eram muito mais potentes. Essas bombas que temos hoje, por exemplo, elas são assim 1 milhão de vezes mais poder de destruição, 1 milhão de vezes, às vezes até passa disso, maiores do que as bombas que Hiroshima e Nagasaki. E as bombas que Hiroshima e Nagasaki eram bombas que explodiram no ar, elas não caíram, elas não detonaram quando caíram no solo, senão o estrago teria sido muito, muito maior. As bombas explodiram no ar ainda, né? E como eu falei, eram bombas que não tinham tanta potência, e os locais sofreram com radiação, obviamente, e muita gente ainda apresenta sequelas, né?
passou a apresentar sequelas, todas aquelas doenças relacionadas à radiação que a gente conhece muito bem. E eu recomendei a essa pessoa assistir um documentário chamado Cobaias Nucleares. Vocês já acham muito fácil aí na internet, chama Cobaias Nucleares, né? Contando, por exemplo, o relato dos soldados americanos que foram usados em testes de experiências nucleares. Então esses soldados eram obrigados a ficar, e quando explodiam, faziam testes, né? Por exemplo, foram feitos os testes assim mais famosos, aqueles que foram feitos no atol de Bikini, por exemplo, né? No atol de Bikini. Não tem, parece que foi lá que foi desenvolvido o biquíni, por isso. Então, nesses locais, nessas ilhas, soldados eram levados para esses locais e eram obrigados a ficar perto dos cogumelos atômicos, às vezes até entrar dentro dos cogumelos, gente. Né? Alguns aviadores também, alguns pilotos de avião que levavam essas bombas, eles foram assim sugeridos que entrassem, mergulhassem o avião dentro desses cogumelos para ver os efeitos, para testar os efeitos. Quer dizer, uma daquelas experiências cruéis que os americanos fizeram, né? E que tantos outros também fizeram, os soviéticos também faziam muito, né? Nos gulags. Os americanos faziam muito desses testes, como já havia feito antes os experimentos Tuskegee, por exemplo, né? Os experimentos Tuskegee que foram feitos em negros, de comunidades negras americanas, foram feitos testes com a sífilis, né? Foram injetados a sífilis neles para ver só os efeitos. E o mesmo aconteceu com relação a esses soldados americanos que foram levados a fazer testes atômicos, a entrar em cogumelos. E aí você vê os relatos deles, né? Os que sobreviveram tiveram sequelas terríveis, os filhos nasceram todos com problemas, os filhos deles todos nasceram com vários problemas de saúde, né? Todos efeitos da radiação, porque se isso aí não for, a radiação é o quê? Né? Então, eu acho que essa teoria essa teoria, não sei, acho que muita gente é partidária, eu sei disso, tudo bem, né? Mas eu não, sinceramente, eu não encampo essa daí. Né? E existem teorias e teorias, né, pessoal? Existem um monte aí, vocês sabem muito bem. Algumas que não tem pé nem cabeça. Então, não é assim, porque a gente aqui... porque eu dou crédito a algumas, né? Dou crédito, e não é tanto crédito, eu dou assim, eu falo, ó, essa aqui eu acho que tem tudo para ser realmente verdade, porque você tem elementos que atestam, né? Detestam. Agora tem outras que não dá, né? Essa aí é uma delas. Eu acho que não. Para mim essa teoria é ridícula, entende? É absurda. Então eu não encampo. Agora, tudo bem. Acho que talvez muitos de vocês talvez possam até concordar, né? Certo? Então, o que mais é que eu poderia falar hoje? Então, eu acho que por hoje, pessoal, seria mais para... uma pessoa também perguntou a respeito do Edson Boaventura. Do Edson Boaventura. Acho que muita gente, às vezes me pergunta também. Então, eu acho que é de bom grado falar, né? O Edson Boaventura, eu conheci ele já na época que ele fazia os boletins do Gug. Tá? Ele começou a fazer os primeiros boletins. Eu tenho acho que até hoje guardado os boletins originais que ele me mandava, né? Eu trocava assim já correspondência e materiais com ele quando ele começou com os boletins do Gug. Isso aí nos anos 90, né? Já no começo dos anos 90, meados dos anos 90. E aí então a gente trocava ideias. Ele mandava, eu gostava muito dos boletins, né? Com aqueles desenhos maravilhosos do Jamil Villanova. Eram boletins ainda datilografados, vejam só, xerocados, feitos eram tirados cópias com xerox, né? Bravamente ele fazia esses boletins e com o tempo ele foi aprimorando também, né, nos boletins, né? E eu conheci ele já nessa época. Eu encontrei com ele, a primeira vez que eu encontrei com o Edson Boaventura foi no congresso de Curitiba, que teve em Curitiba na Ordem Rosa Cruz, na sede da Ordem Rosa Cruz em Curitiba em 94, em abril de 94. Né? Conheci também, foi nessa ocasião que foi o primeiro congresso que eu fui, e acho que o único. Foi o primeiro congresso que eu fui, e lá eu conheci um monte de ufólogos, né? Foi lá que eu conheci pessoalmente também o Gevaer, conheci o Marco Silva, conheci o Marco Antônio Petit. Eu fui junto com a Encarnação, né? Nós fomos juntos de São Paulo
partimos de São Paulo e fomos juntos, né? Pude ir conversando muito com ela também, então, nossa, eu conheci um monte de ufólogo que estava lá, né? Conheci um monte. O Claudeiro também, o Claudeiro eu já conhecia, ele estava lá, certo? Então, aí eu convenci, eu tive até uma foto com o Edson lá, depois a gente voltou a se encontrar em outros lugares, né? E, e, e a gente já trocou muita ideia. E o Edson ficou até, me convidou uma vez para participar de uma live, falou assim, vamos fazer uma live, né? Tô esperando aí, Edson, até hoje você, tô esperando você marcar um dia, né? A gente fazer uma live, né? Conversar bastante, o que a gente tem para conversar, né? De assunto ufológico não é brincadeira, certo? E eu acho um pesquisador sensacional, né? E tá aí, despontou como, né? Como assim, um grande pesquisador, né? Do Brasil, um grande ufólogo. Então, não tenho nada que falar a respeito do Edson, a não ser fazer elogios a ele e agradecê-lo também, porque ele me ajudou a divulgar o canal. Eu sei que muita gente que veio aqui foi por indicação do Edson, né? Então, só que assim, eu acho que faltou talvez assim, a gente fazer mais trabalhos, né? Até falei isso para ele uma vez, a gente poder fazer trabalho juntos, a gente nunca pôde, né? Fazer pesquisa juntos, escrever matérias, livros, assim, né? Acho que seria legal, né? Seria legal. Então, eu gostaria de falar de muitos outros assuntos, né? Vocês sabem, mas eu tenho que evitar. Tem muito está acontecendo, vocês sabem o que está andando acontecendo, né? E eu não posso, infelizmente, falar nada. E assim, tenho que me limitar, e vamos deixar então esses outros assuntos. E sempre eu me esqueço aqui, depois que acaba quando eu falo, nossa, deixei de falar de tanto que eu estava querendo falar, a gente acaba se esquecendo, mas tudo bem, fica por uma outra, né? Fica por uma outra. Então, pessoal, então por hoje ficamos por aqui, tá ok? Muito obrigado a todos. Um abraço a todos, até a próxima.